Olá a todos, boa tarde. Ai, eu apareci aqui. Vamos lá, gente. Então tá. Obrigada a presença de todos vocês aí. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana. Daqui a pouquinho eu vou me apresentar um pouco mais. Em respeito aí aos que já chegaram na hora, aos que já chegaram no momento certo, nós vamos iniciar a aula então. E eu espero que vocês já tenham se familiarizado, então, com essa plataforma, com o Zoom. Ali tem os espaços para chat, tem os espaços para levantar a mão, para fazer alguma pergunta particular. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui no espaço do chat, esse chat, ele pode ser feito em particular ou ele pode ser feito de forma pública. Eu acho legal que seja feito de forma pública, que todo mundo tenha acesso. Às vezes as perguntas são as mesmas e às vezes uma pergunta puxa a outra, então vocês fiquem à vontade. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, tá bom, gente. Dando continuidade aqui, então, a Compass, juntamente com a Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, nós fizemos uma associação, as duas, a empresa junto com a associação, e a gente está fazendo uma série de webinars. Começamos semana passada, ainda temos mais essa semana ainda, então hoje eu que vou continuar esse webinar aí com vocês. Então, como eu tinha dito, para quem não me conhece, eu sou a Adriana, eu sou dentista radiologista. Estou aqui falando para vocês diretamente do norte de Minas, me formei aqui em Montes Claros, algum conterrâneo por aí. E, bom, lá na Compass, eu trabalho na Compass e hoje eu vim trazer aqui para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que a gente trabalha lá. Eu sei que essa aula é uma aula que foi feita um pouco mais direcionada aos radiologistas da associação, só que é uma aula muito interessante para qualquer dentista e até mesmo para cirurgiões de cabeça e pescoço, de outros médicos e cirurgiões em geral que têm fonoaudiólogos, fisioterapeutas que têm conexão com esse tipo de procedimento que é a cirurgia ortognática. Então, eu venho aqui trazer um pouquinho para vocês sobre a minha relação, essa relação de radiologista, essa área de atuação do radiologista dentro do planejamento de cirurgia ortognática. Mas é muito interessante que tanto o cirurgião, quanto o ortodontista, quanto o clínico, quanto qualquer curioso saiba um pouquinho do que a gente faz, porque é óbvio que a cirurgia ortognática ela tem associação com diversos outros campos, não só da odontologia. Então, lá na Compass, para quem não conhece a Compass, nós somos uma empresa de Belo Horizonte. A gente trabalha com tecnologia e inteligência para dentistas. Nós estamos situados em Belo Horizonte, mas por trabalhar com o nosso sistema totalmente digital, a gente conversa muito bem com qualquer estado, até mesmo fora do país. Então, lá na Compass, eu sou a coordenadora, eu fico responsável, então, pelo planejamento e o diagnóstico odontológico cirúrgico maxilofacial. Basicamente, eu fico, então, responsável por aqueles planejamentos voltados para a implantodontia e para... Só isso. Aqueles planejamentos mais de implantodontia e de cirurgia de face, principalmente a cirurgia ortognática. Vamos lá, então. Gente, não se esqueça. Então, agora, essa semana ainda, no dia 8, vai ter uma aula super legal também com a doutora Priscila. A doutora Priscila é mestre em clínicas e ela tem uma experiência também bem interessante no setor de prótese. Então, as próteses estéticas para os protesistas, para os protéticos, para os curiosos, para os clínicos, para os estudantes. Então, a Pri vai falar aí de uma forma bem ampla e bem informativa de todas essas próteses aí, esse novo rumo que a odontologia está tomando, não só da cirurgia, mas da prótese, da endo, da orto. E aí, para quem... Fiquem à vontade e aguardo vocês lá. Então, vamos lá, gente. Toda a aula que a gente costuma dar aqui na Compass, não só eu, como os outros professores, o Diogo, a Pri, até mesmo o Dr. Marcos e o Bruno, a gente sempre gosta de deixar um pouco explicadinho antes o que é CAD/CAM. Como eu disse para vocês, a Compass é uma empresa de inteligência e tecnologia para dentistas.
O que é isso? O que é essa inteligência e tecnologia? Atualmente, a nossa tecnologia, ela gira em torno do sistema CAD/CAM. Mas o que é o CAD/CAM? O CAD/CAM, então... gente, desculpa, só interrompendo aqui um pouquinho. Tem a aba aqui de chat, tá? Vocês podem ficar à vontade, pode enviar chat. Eu acho só um pouco mais interessante que a gente deixe as perguntas para o final, porque pode ser que, para a gente não ficar interrompendo a aula a todo momento, eu não sei se vão haver muitas perguntas, mas vamos deixar as perguntas para o final, porque mesmo até uma pergunta, ela pode ser resolvida ao longo da aula, mas se você tem alguma dúvida, anota essa dúvida aí, deixa bem anotadinho no final, a gente vai abrir para uma discussão bem interessante. Mas eu gostaria também de ouvir a experiência, se alguém que está aqui se tem uma experiência, se tem algo a acrescentar, por favor, fique à vontade. Deixa anotadinho aí sua pergunta, a gente anota no final, mas se você acha interessante interromper a aula e até mesmo ou para perguntar ou para alguma correção, para alguma informação a mais, manda aqui no chat que eu abro o chat. Eu vou ficar de tempo em tempo olhando o site, ou até mesmo se acontecer algum problema, se faltar o vídeo, se faltar o áudio, vocês fiquem à vontade, me mandam um chat aqui que eu interrompo a aula e abro o chat e a gente responde junto. Tudo bem? Voltamos então para o CAD/CAM. Então, o CAD/CAM é uma sigla que a gente sempre escuta todo mundo falando. CAD/CAM, 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 CAD/CAM. O que é o CAD/CAM? O CAD/CAM, na verdade, eles são duas siglas, eles são duas coisas. Isso pode estar, na maioria das vezes a gente vai ver o CAD/CAM junto e algumas vezes a gente vai ver separado. O que é o CAD? É o Computer Eye Designer e o CAM, Computer Eye Manufacturing. Ou seja, o primeiro, o CAD, é o desenho, é o design auxiliado para o computador e o CAM é a manufatura. Ou seja, tudo aquilo que eu faço um desenho, que eu faço um projeto, que eu faço um planejamento via software, via um computador, aquilo é um CAD. E o CAM é quando eu vou manufaturar uma peça, quando eu vou fazer uma produção de uma peça, de um brinquedo, de um móvel, seja lá o que for, e essa manufatura ela vai ser por máquinas, ela vai ser por computador. Então, pode ser que a gente encontre só o CAD, é um pouco mais difícil a gente encontrar só o CAM, porque para ser produzido, isso tem que ser desenhado. Então, isso que é o CAD/CAM. E de onde vem o CAD/CAM? O CAD/CAM, na verdade, é um pouco mais antigo do que o que a odontologia utiliza. A gente tem o CAD/CAM lá de mais ou menos da década de 50. E da onde que veio esse CAD/CAM? Inicialmente, o CAD/CAM ele veio da engenharia mecânica. Lá em 1950, os engenheiros utilizavam, então, a tecnologia CAD/CAM, o desenho e a manufatura para produzir peças para as máquinas diversas, em geral. Ou seja, o CAD/CAM, ele originalmente não é da odontologia. Você já foi fazer algum projeto de alguma casa, uma decoração de interior, um projeto arquitetônico, uma planta baixa, já ouviu falar eles falam muito o CAD, né? O AutoCAD é o mesmo CAD. Então, esse CAD/CAM, ele veio lá da engenharia mecânica e ele vem sendo muito bem utilizado em diversas outras áreas do conhecimento. E quais são as principais características do CAD/CAM? A gente tem uma personalização, ou seja, cada peça, cada objeto, ele é desenhado, ele é personalizado, é feito aquele designer no computador. E depois dessa peça, ela vai ser ali prototipada, manufaturada, impressa, seja o que for, também por uma máquina. Então, a gente conta com a precisão dessa manufatura, com a precisão de um computador. Se a gente para pensar dentro do CAD/CAM, se a gente tem essas duas principais características de personalização e precisão, é tudo que a odontologia mais precisa. Óbvio, a maioria das vezes é o que a gente precisa. Então, roubamos o CAD/CAM lá da engenharia. E aí, esse CAD/CAM ele foi, então, espalhado para diversas especialidades, para diversas áreas dentro da odontologia. Primeiro, quem pegou o CAD/CAM foi a prótese. Então, por isso que a gente ouve muito falar prótese CAD/CAM. E todo mundo acha que a CAD/CAM é uma característica de próteses, e não. Por ser o primeiro... A primeira especialidade a tomar essa inteligência, essa tecnologia, hoje a prótese realmente é o que a gente vê, é o que a gente tem de mais difundido.
onde que a gente tem os softwares, onde que a gente tem as máquinas mais conhecidas, as aulas mais conhecidas. Então, por isso que a prótese ele foi o primeiro. Mas a gente também não ficou para trás. Então, as outras especialidades, ela vem, então, correndo atrás da prótese e vem também desenvolvendo partes dos seus procedimentos dentro dessa tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da cirurgia e um pouquinho da ortodontia, então vocês vão entender como que a cirurgia e a ortodontia ela pode ser aplicada dentro da tecnologia CAD/CAM, e já tem outras especialidades também que utilizam do CAD/CAM, um exemplo é a endodontia. Hoje a gente já vê aí, além dos planejamentos realizados de forma digital para os tratamentos endodônticos, a gente já tem guia de acesso. Então, todas as especialidades estão correndo aí atrás e alcançando um pouco essa prótese. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho no CAD. Sei que tem uma maioria aqui de radiologistas, a ABRO, né, a aula é feita juntamente com essa associação, e aí eu queria mostrar um pouco para vocês o que eu, Adriana, radiologista, dentro da Compass, como que a gente faz esse planejamento. E a gente vai chamar o planejamento aqui, então, da parte CAD da cirurgia. Ou seja, vai ser aquele planejamento, o planejamento totalmente digital, o desenho da cirurgia, até mesmo os desenhos dos guias. Então, hoje a gente vai falar essa parte, a gente vai focar um pouquinho mais no CAD dentro da cirurgia ortognática. Óbvio, gente, eu não estou aqui para ensinar ninguém a planejar, muito menos a planejar, que eu falo, a pilotar um software, nem muito menos um cirurgião a planejar. O planejamento digital da cirurgia ortognática, ele pode ser feito de diversas formas. Como que funciona o nosso fluxo dentro da Compass? Nós possuímos o software lá, nós possuímos uma diversidade de software, cada software com um foco principal, e nós possuímos também uma equipe de planejamento. O cirurgião manda para a gente, a equipe, né, o cirurgião ou o ortodontista manda para a gente toda a documentação desse paciente e juntamente com a equipe dos profissionais a gente faz esse planejamento. Eu sei que muitos profissionais têm esse software e existe essa possibilidade de você ter o software no consultório ou ter esse software principalmente na radiologia. Mas o quão é interessante um radiologista fazendo isso para o cirurgião? Porque você pensa, eu mesmo lá dentro da Compass, eu faço cerca ali de 3 a 5 planejamentos de ortognática por dia. Então, assim, a gente pega uma prática, principalmente no software, porque a minha função como radiologista é guiar o software. O planejamento, ele pertence totalmente à equipe que vai fazer a cirurgia, que está preparando esse paciente. Então, nós radiologistas, ou algum outro profissional da odontologia, da medicina, que faça esse planejamento de cirurgia ortognática, ele é uma ferramenta auxiliar para a equipe, então, a equipe de cirurgia, a equipe de preparo desse paciente. Óbvio, eu sei que tem muitos cirurgiões que têm também uma destreza muito grande com esses softwares, mas a gente está aqui para facilitar e para a gente trabalhar em equipe, que é bem mais interessante do que trabalhar sozinho. Então, como que eu vou fazer esse planejamento desse paciente? Basicamente, eu vou ter 2 etapas. Para eu transfazer esse CAD, para eu planejar o caso da cirurgia ortognática, eu vou dividir, então, em 2 momentos. Primeiro, a transposição do paciente para a realidade virtual. O que é isso? Se eu vou simular essa cirurgia no computador, eu tenho que ter esse paciente relatado da melhor forma no meu computador. Depois, então, que eu já tenho aquele paciente no meu computador, eu vou partir, então, para o planejamento. E esse planejamento, ele é basicamente na simulação dos movimentos, do que vai ser feito durante a cirurgia. Então, como que a gente transporta o paciente para a realidade virtual? Através da documentação. Hoje, falar fotografia digital já é redundância, né? Mas os principais exames utilizados em qualquer área da odontologia, e aqui na cirurgia ortognática, a gente vai precisar de fotografia, modelo e tomografia para transpor esse paciente para a realidade virtual. Transpus esse paciente para a realidade virtual, agora eu vou partir para o planejamento propriamente dito.
E as pessoas costumam me perguntar, Adriana, qual software que vocês utilizam? Qual software que é melhor para eu fazer um planejamento de ortodontia, de implante, de cirurgia ortognática? E a minha resposta é clichê, né? É chato quando a gente pergunta uma coisa, sempre a resposta sempre é a mesma. Aquele software que você domina e aquele software que você tem. Existem diversos softwares hoje, uma disponibilidade muito grande de softwares. Normalmente esses softwares eles vão ter um foco em uma especialidade, em um tipo de procedimento, mas até mesmo dentro daquele tipo de procedimento a gente tem diversos tipos de softwares diferentes. Existem softwares muito caros, existem softwares com preço razoável e outros até de acesso liberado. Uns mais fáceis de mexer, outros não tão amigáveis. Então é aquilo. Qual software que vai atender às suas necessidades? É aquele software que você principalmente sabe mexer, que cabe no seu bolso e que cabe no seu computador. Então, assim, os softwares de cirurgia ortognática mesmo, eles têm funções muito parecidas. Então, e depois quando a gente aprende a mexer, quando a gente consegue entender a raiz do software, a gente consegue até ali mesmo desviar de algumas falhas e adicionar umas funções que ele não tem, dando aquele jeitinho. Então, assim, o software, os softwares, eles são específicos para procedimentos diferentes, mas e dentro daquela especificidade, o software interessante é aquele que você domina. Todos os softwares são bons, pelo menos os que eu mexi até hoje. Óbvio que a gente tem afinidade com um e com o outro. E vai ser aqui agora, nesse momento que a gente tem, então, um encontro da máquina com o ser humano. A odontologia digital, os alinhadores, o guia para implante, guia de bracket, até mesmo as próteses e a cirurgia ortognática, quando a gente fala pela primeira vez, quando uma pessoa escuta pela primeira vez, algumas pessoas têm uma certa aversão do tipo, e agora? Acabou? Agora a máquina vai fazer tudo para mim? Agora você não precisa ser bom mais? Bom, vamos parar por aí. Não é bem assim o raciocínio. Óbvio, facilita muito, torna o procedimento menos complicado, mais fácil de reproduzir e até mesmo um pouco mais certeiro. Só que não adianta, a máquina não vai fazer tudo para você, a máquina não vai resolver. Atrás aqui da máquina vai ter uma pessoa que vai estar operando aquela máquina e do lado dela, junto com ela ou ela mesmo, tem que ter um dentista que conhece da teoria e da prática da odontologia. Se você não conhece da teoria e da prática, se você não é uma pessoa que sabe planejar, que sabe efetuar aquele procedimento, você não vai saber o porquê do digital, você não vai saber aplicar ele para o digital se você não sabe fazer e reproduzir aquilo. Então, assim, algumas pessoas ficam até chateadas, acham que vai banalizar muito as coisas, mas não adianta. Aquele profissional sem qualificação na odontologia analógica, ele continua sendo um ruim profissional na odontologia digital. Então, assim, por mais que a gente está vendo essa evolução das máquinas, dos softwares, nada vai superar a capacidade do profissional. Porque aqui, o software, se ele me pedir para eu girar a maxila de cabeça para baixo, eu vou girar de cabeça para baixo. As pessoas costumam me perguntar, às vezes, no planejamento, Adriana, o software, vamos fazer um caso aqui que é um avanço de maxila. O software permite quanto de avanço? O software permite 1 quilômetro de avanço, o software permite 1 metro de avanço. Agora, a biologia do paciente permite quanto? O software não sabe qual que é a biologia do paciente, qual que é a taxa de recidiva, quais que são as complicações. Isso se aplica para qualquer área, para ortodontia também. Eu posso no software intruir um molar, quantos milímetros eu quiser, mas e a boca do paciente? A boca do paciente permite essa quantidade de intrusão, mas esse paciente em questão, ele permite essa quantidade de extrusão? Não adianta eu fazer aquele planejamento de ortognática que o paciente ficou com um perfil maravilhoso no software. Chega lá na cirurgia, é uma cirurgia impraticável.
Então, não adianta a gente achar que a máquina vai resolver tudo para gente, que ainda um bom profissional supera qualquer máquina. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aqui no chat ou deixar, então, para o final. Se vocês tiverem alguma falha, também, se vocês não estiverem escutando, me manda aqui. Por enquanto, está tudo bem. Se estiver tudo bem, só me manda um ok aqui para eu ter certeza, que é ruim a gente estar conversando e não estar sabendo se estão ouvindo, não vendo a reação das pessoas. Alguém me respondeu aqui? Olha, tive problema do chat de novo. Tudo ok. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de planejamento de ortognática, existem dois tipos de planejamento que a gente pode fazer. Esses dois planejamentos, eles são feitos de formas distintas, eles são feitos com software, não, pode até ser o mesmo software, mas eles são feitos de forma distinta, de raciocínios distintos, mas depois a gente pode unificar esses dois planejamentos e um pode ser preceptor do outro, um pode auxiliar o outro. Quais são esses dois softwares? O de ortodontia e o de cirurgia. Se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue entender que aquele planejamento de cirurgia, de ortodontia, vai ser onde que a gente vai planejar o posicionamento dos dentes. Esse posicionamento dos dentes pode ser qual que é o preparo ortodôntico que eu vou fazer, quais são as possibilidades de nível, as possibilidades de avanço e recuo que só na ortodontia eu consigo fazer. Eu consigo ver também se existe a necessidade dessa cirurgia. Então, o planejamento de ortodontia, eu posso fazer isso, um planejamento prévio, e eu posso também fazer um planejamento após a cirurgia, qual que vai ser os próximos passos da cirurgia da ortodontia pós-cirurgia, então. E o outro planejamento, que é o que a gente vai falar um pouco mais dele sobre hoje, é o da cirurgia propriamente dita, onde que a gente vai estudar e trabalhar o posicionamento ósseo. Então, como que a gente associa os dois? O planejamento ósseo, ele está totalmente ligado à ortodontia. Então, se eu tive um planejamento ortodôntico favorável ao avanço, ao recuo, então, eu consigo, então, através do planejamento ortodôntico, já adiantar muitas movimentações ósseas que vão ser feitas durante essa cirurgia. Então, como que é feito o planejamento ortodôntico para a cirurgia ortognática? O planejamento ortodôntico, eu não estou falando aqui sobre como planejar um caso para a cirurgia ortognática, mas sim como que eu posso fazer isso de forma digital. É o que a gente chama de setup ortodôntico. Esse setup ortodôntico, ele pode vir para gerar um guia de colagem de bracket, um alinhador, ou ele pode vir para eu fazer o planejamento do posicionamento ósseo da cirurgia ortognática. Então, é o setup ortodôntico geral, o setup ortodôntico que é utilizado para qualquer situação de ortodontia mesmo. A gente precisa principalmente dos modelos. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre setup ortodôntico, tem o Dr. Diogo, o Dr. Bruno aí, que pode falar um pouquinho mais para vocês. Existem outras documentações. O setup ortodôntico, a gente precisa de uma documentação ortodôntica tradicional, normal. Os mesmos arquivos da documentação ortodôntica, só que agora tudo digital. Então, aquele meu modelo vai ser um modelo digital, fotografias, radiografias, a gente pode substituir a radiografia por tomografia, mas quando a gente faz um setup ortodôntico, ele é um planejamento ortodôntico, então é uma documentação ortodôntica normal que a gente utiliza. Então, depois que a gente pega esse modelo, a gente tem um modelo digital, então esse modelo ele vai para o software e dentro do software a gente vai fazer uma espécie de troquelização. A gente vai troquelizar dentinho por dentinho e vai individualizar cada dente. Então, tanto na maxila quanto na mandíbula, lá dentro do software, a gente consegue separar, a gente consegue individualizar dente por dente. Então, antes a gente tinha um objeto único, que era o modelo, a maxila ou mandíbula, e aqui agora a gente vai ter vários dentes. E lá dentro do software mesmo, como eu disse para vocês, o software me dá
diversas liberdades para eu fazer as movimentações. Então, eu posso fazer movimento de translação, de rotação, todas as movimentações de que uma ortodontia, que é possível dentro de uma ortodontia, de acordo com quais ferramentas, mini pilar, bracket, de acordo com as ferramentas que você vai utilizar. E aquilo que eu falei para vocês, é aqui que a gente entra, aqui que a gente vê o quanto faz diferença um bom profissional, porque não adianta nada eu planejar uma movimentação que para esse paciente não é possível essa movimentação. Então, lá dentro do software, a gente vai fazer, o software permite todas as movimentações. Então, lá dentro do software, a gente vai fazer nas possíveis movimentações e extrações. Se esse caso é um caso de extração, a gente faz as extrações do caso, faz as movimentações e aí depois as movimentações, né, em todos os tipos de visão, e depois, então, a gente tem o modelo pós-ortodontia. Então, a gente tem aquele modelo inicial do paciente e a gente tem, então, o predictivo do pós-ortodontia. E aí, com esse modelo pós-ortodontia, eu posso, então, fazer o planejamento do posicionamento ósseo. Lembrando para vocês o seguinte, tem um chat aqui. Seu ser humaninho. Oh, não é meu. Aqui em casa não tem ser humaninho, é do vizinho. Tá latindo, vai chegar numa hora, desculpa aí. Esse planejamento, então, eu não tenho fone de ouvido com o microfone. O meu fone tá sem microfone. Deixa eu fechar a porta ali. Acho que fechar a porta não adiantou muito, não. Tá atrapalhando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Gente, eu falei vocês, estou aqui no norte de Minas, eu não consigo fechar a porta, janela, senão eu cozinho aqui dentro. Espero que daqui a pouco ele acabe, mas aí daqui a pouco começa o galo, a galinha, é assim. Eu espero que não esteja atrapalhando. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais perto do microfone, tá bom, gente? Desculpa. Então, vamos lá. O planejamento da ortognática, tanto da cirurgia quanto da ortodontia, ele pode ser feito em diversos momentos. Pode ser um paciente que acabou de chegar, a gente vai avaliar se existe a necessidade de uma ortognática fazendo esse planejamento ortodôntico. A gente pode fazer esse planejamento para ver um predictivo, para ver se esse paciente ele quer mesmo, para demonstrar para ele, olha, a gente fazendo uma ortodontia assim, fazendo uma cirurgia assim, são essas características que você vão adquirir, são essas características que vão ser alteradas. Então, e a gente pode fazer também esse planejamento no momento prévio à cirurgia, já mesmo pensando nos procedimentos que vão ser feitos, até mesmo na confecção da própria guia. Então, assim, e o da ortodontia ainda tem a possibilidade de você fazer esse planejamento também pós a cirurgia ortognática. Então, no momento que o meu paciente acabou de chegar no consultório, a gente pode oferecer para esse dentista, para esse cirurgião, para o ortodontista, esses dois planejamentos. Olha, a gente faz, então, primeiro a gente faz um de ortodontia, a gente vê realmente se a gente não consegue fazer essa correção com ortodontia. Então, fazemos aquele planejamento com as extrações, com todas as movimentações possíveis. Ah, não, eu preciso de uma ortognática. Então, a gente pode pegar, mesmo com ortodontia, né? A gente pode pegar aquele modelo pós-ortodontia que foi gerado no planejamento de setup, jogar ele para o planejamento cirúrgico e lá a gente vê como que vai ser a gente faz um planejamento de como que vai ser do paciente pós-ortodontia, como é que vai ser essa cirurgia pós-ortodontia. Então, por isso que esse modelo ele pode ser útil. Além de
além de gerar esses modelos, o relatório, o setup ortodôntico, ele vai gerar um relatório, o setup vai gerar um relatório. Aqui é um exemplo de relatório, a gente tem todas essas páginas, e nessas páginas aqui estão falando diversas coisas. As análises da arcada, e ele fala também todas as movimentações necessárias. Então, se a gente está fazendo, por exemplo, um planejamento ortodôntico para um prévio, né, para um preparo de cirurgia ortognática, só um momento, uma pergunta aqui. Boa tarde. O planejamento ortodôntico virtual nos mostra as alterações faciais? Não. Por enquanto, se for feito só o planejamento ortodôntico, a gente tem só a perspectiva das alterações dentárias. E aí, então, que a gente entra com o planejamento da cirurgia propriamente dita, que aí, com o planejamento da cirurgia, a gente consegue ter as alterações faciais. Bom, quando a gente faz o planejamento, a tomografia só com os modelos, a gente consegue ver algumas alterações, mas é um pouco longe do que realmente vai acontecer. É muito pouco quando a gente faz um planejamento só com um planejamento da face, né, com tomografia, só com movimentações dentárias. Aí, por isso que a gente precisa fazer as movimentações ósseas para a gente ter uma melhor visualização das alterações faciais. Então, esse relatório ele pode servir para quê? Então, se é um caso que esse ortodontista vai fazer um preparo, né, um preparo para cirurgia ortognática, ele tem um relatório. Então, ele pode utilizar esse relatório que lá está especificado dente por dente quais são as movimentações que devem ser feitas. Então, no decorrer desse tratamento, seja que se ele estiver utilizando os alinhadores, melhor ainda, porque os alinhadores, ele vai traduzir no alinhador justamente aquelas movimentações que foram planejadas. Agora, se ele for utilizar o bracket, por exemplo, ele tem ali uma espécie de relatório, uma espécie de roteiro para ele seguir quais as movimentações que são necessárias para fazer naquele paciente, para a gente ter uma ortodontia que vai favorecer as movimentações ósseas que esse paciente precisa durante a cirurgia. Então, eu tinha falado também um pouquinho do guia de bracket, né? O guia de bracket também é uma outra opção, que é um guia de colagem de bracket. A partir de quais as necessidades de movimentação que esse paciente precisa fazer, a gente faz a colagem dos brackets no software mesmo, no próprio computador. A gente faz, então, a gente posiciona o bracket tanto de altura quanto de angulação, que favorece aquela movimentação ortodôntica que vai vir. Então, existe essa possibilidade também. A gente realiza o setup, realiza, então, o posicionamento desses brackets e depois do posicionamento desses brackets, é gerado uma guia. Esse guia, então, ele encaixa nos dentes e ele tem as gavetinhas de acordo com o bracket da marca que você escolheu, do modelo que você escolheu. Então, encaixa os brackets ali e faz a colagem. Essa colagem ela é feita de uma vez só. Faz a colagem desse bracket e aí essa colagem ela vai ser idêntica ao que foi planejado. Existe também essa outra possibilidade que pode auxiliar, então, nesse preparo para a ortodontia. Bom, gente, tudo bem, então, com as questões de ortodontia? A gente vai falar agora do planejamento propriamente dito da cirurgia ortognática, que é aquele planejamento que ele é feito em cima da tomografia, que a gente vai avaliar principalmente as movimentações ósseas. E, óbvio, essas movimentações ósseas, elas são totalmente dependentes das movimentações dentárias que foram feitas antes, que vão ser feitas depois. Então, por isso, a importância do ortodontista sempre participar do planejamento de ortognática e vice-versa, do cirurgião também, ele está por dentro do que está sendo feito da ortodontia. Quando a gente pega um caso em que o cirurgião e o ortodontista conversam bem, se dão bem, você vê, assim, resultados fantásticos da cirurgia. Bom, já falei que o que eu preciso, fotografia, modelo e tomografia para transpor o meu paciente para a realidade virtual. Protocolo fotográfico, então. Então, para os radiologistas, para as clínicas que estão me ouvindo,
Aqui, o planejamento da cirurgia ortognática, além dele poder ser feito dentro de uma radiologia, a radiologia também vai ser ela que vai oferecer essa documentação, né? Fotografia, modelo, tomografia. Então, por mais que podem ser que vocês não vão chegar a fazer esse planejamento, é muito interessante que vocês entendam qual que é a documentação necessária, porque o centro de planejamento, ele só vai fazer um bom planejamento, o cirurgião só vai fazer um bom planejamento se a gente tem uma boa documentação. Sobre as fotografias. As fotografias, elas não são obrigatórias para o planejamento da cirurgia ortognática. Elas são ótimas, elas são muito boas, elas fazem uma diferença sim. Hoje a gente já tem alguns programas, até mesmo o Photoshop, em que a gente consegue fazer algumas alterações ali naquela fotografia e pensar num predictivo daquele paciente. Até mesmo os softwares de planejamento, eles assimilam também a fotografia e fazem de forma automática essa movimentação na fotografia. Só que o principal da fotografia aqui não é criar um predictivo, é eu ter uma referência do meu paciente na hora do planejamento. Então, tanto para eu como radiologista ou para o próprio cirurgião, na hora que ele vai planejar, eu como radiologista, na maioria das vezes, eu nunca vi o paciente. E o cirurgião ou viu o paciente poucas vezes, ou por mais que conheça aquele paciente desde criança, é bom você ter uma referência ali. Que na hora do planejamento vão surgir algumas dúvidas. Quanto de exposição de incisivo e de gengiva esse paciente possui? Ele possui um corredor bucal um pouco maior de um lado, do outro? A linha média, certeza que está desviada desse tanto, e a gente recorre, então, às fotografias. E qual protocolo utilizar? Eu sempre falo com os cirurgiões e com as radiologias que é o protocolo que eles utilizam dentro do consultório para fazer o seu diagnóstico e o seu planejamento. Então, a gente precisa, essencialmente, de fotografias intra e extras. Agora, existem variações, existem protocolos bem extensos, é aquele protocolo que você mais se identifica. E aquele protocolo que reproduza uma situação atual do paciente e de forma regular. Então, é bom que você tenha boas fotografias. Então, é um protocolo fotográfico para análise do paciente, para documentação. Então, é interessante que a gente tenha boas fotografias. E o modelo digital? O modelo digital, a gente pode ter ele de duas formas. Pode ser aquele modelo digital que veio do escaneamento de modelo e de moldagem, que é o que a gente chama de modelo digital indireto. Eu preciso primeiro fazer uma moldagem, na maioria das vezes até vazar esse gesso e fazer esse modelo para então eu escanear ele num scanner de bancada. E a outra opção de escaneamento é aquele escaneamento intraoral, que a gente chama de escaneamento já direto. Eu não necessito fazer nenhuma modelo ou moldagem, eu já faço o escaneamento direto. Já abriu essa pergunta aqui. Então, vamos lá. O modelo ou moldagem. Para eu fazer o escaneamento de modelo ou moldagem, eu preciso, então, a gente faz esse escaneamento num scanner de bancada. A maioria dos scanners de bancadas, eles não fazem escaneamento de moldagem. Eles precisam ser um modelo específico, normalmente ele faz os dois, modelo e moldagem, não tem um scanner só para moldagem. Mas eu, particularmente, não tenho uma boa experiência com o escaneamento direto da moldagem. Primeiro, porque aquela moldagem, ela faz uma espécie de sombra, e essa sombra pode dificultar a cópia de certas regiões. E também, às vezes, algumas distorções, bolhas, elas só são visualizadas com o vazamento do gesso. Então, o interessante é que faça a moldagem e aí faça o vazamento do gesso para a gente, então, poder fazer o escaneamento desse gesso. Mas tem que ser uma moldagem de qualidade. Isso eu nem preciso explicar por quê, né? Tem que ser uma moldagem de qualidade. Qual o material que você indica para fazer a moldagem? Bom, para cirurgias ortognáticas, essa moldagem é uma moldagem que a gente chama de moldagem de trabalho. Então, ela não pode ter nenhuma distorção.
Só que se a gente parar para pensar, pensa aqui nas radiologias, a gente está todo momento fazendo moldagem com alginato, todo dia, 20, 30 moldagens por dia. Então, eu entrego para aquela pessoa que faz 20, 30 moldagens de alginato por dia há 20 anos, eu entrego para ele um silicone. Bom, pode ser que vai moldar de forma perfeita, mas se ele, às vezes, a moldagem com o alginato, ela é melhor do que a com o silicone, porque a pessoa ela está acostumada a moldar com o alginato ali sempre. Então, é aquele material que você tem uma maior destreza para trabalhar, desde que você obedeça às instruções, obedeça às propriedades daquele material. Então, tem que ser uma moldagem de qualidade. Mas o vazamento a gente pede que seja em gesso tipo especial, porque ele é uma moldagem a gente vai usar esse modelo, principalmente se a gente for fazer construções de guia, a maioria das guias elas são dentosuportadas, então eu não posso ter distorção naquele dente, porque essa guia não vai encaixar na boca do paciente se houve distorção, e então o gesso tipo especial ele evita esse tipo de distorção, além de ser também um pouco mais resistente. E tem o escaneamento intraoral. O escaneamento intraoral, ele foi durante um tempo, né, há uns 4 anos atrás, quando eu comecei no planejamento de cirurgia ortognática, eram raros os casos que a gente recebia de escaneamento intraoral. Porque ainda existe um pouco de receio da parte da equipe em utilizar um modelo digital, em não pegar, em não checar aquela oclusão com a mão. E essa questão da oclusão eu até entendo. E o outro, porém, também, de que não era tão comum a gente fazer planejamentos assim, era porque os escaneamentos intraorais, eles eram raros. Hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de valores, de marcas, de tipo de serviço, de empréstimo, de escaneamento em consultório. Muitas radiologias já têm o escaneamento intraoral. Então, hoje a gente tem hoje já houve, eu mesma faço muitos casos com o escaneamento intraoral, então, desses cirurgiões que sempre fazem o escaneamento intraoral, eles já têm essa casuística, então, que dá certo, que é tranquilo. Pela visualização da oclusão, a gente já consegue ter noção do quanto é estável essa oclusão, não precisa da gente checar aquilo na mão, e essa disponibilidade também, já existe muito escaneamento intraoral disponível, ou seja, a gente consegue sim fazer um fluxo de planejamento de ortognática totalmente digital, sem nenhuma necessidade de moldagem, de vazamento, de nenhum outro tipo de exame que vai gerar alguma impressão, vai gerar algum modelo. Bom, sendo esse modelo vindo de escaneamento intraoral, de escaneamento de bancada, esse modelo ele precisa ser em formato STL. O formato STL é como se fosse igual mesmo. A gente tem uma foto, a foto em formato GIF, JPEG. Aqui eu tenho um modelo, então, em formato STL. Esse modelo STL, ele é um modelo que a tendência de universalizar. Então, antes, algumas marcas, eles exportavam num determinado formato de arquivo que só conseguia conversar com os softwares daquela marca. Hoje, já perceberam que essa concentração, ela não existe mais. A gente tem laboratórios que o scanner é de uma marca, o software é de outra, a fresadora é de outra. Então, essas marcas, elas têm que conversar. E o formato de arquivo de superfície, que é o formato de modelo, ele é em STL, que é o que a gente vai utilizar. Outro chat aqui. O escaneamento intraoral permite a reprodução de alguma forma da oclusão final? A gente vai falar aqui, Sara, sobre essa questão da oclusão final quando é feito o escaneamento intraoral. Quando a gente faz o escaneamento intraoral, a gente vai achar essa oclusão
final de forma virtual. Existe a possibilidade também que a gente pode imprimir o modelo e checar essa oclusão no modelo físico, que tem a mesma função do modelo de gesso, mas se a gente quer eliminar tudo, eliminar os modelos, eliminar a forma física, a gente vai fazer essa oclusão final no próprio software. Então é isso que a Sara falou. Babando. É isso que a Sara falou. A gente precisa que os modelos eles estejam em oclusão final. O que é essa oclusão final? O paciente, a maioria dos pacientes de cirurgia ortognática, eles vão alterar a oclusão dele durante a cirurgia. Então, o paciente, ele tem, na maioria das vezes, uma desoclusão e ele vai para uma situação de oclusão. Alguns não mudam, mas a maioria sim muda. Então, eu preciso que esses modelos, eles estejam na oclusão pós-cirúrgica. Então, se eu tenho um modelo de gesso, se foi feito o modelo de gesso e esse modelo de gesso ele vai ser escaneado no scanner de bancada, por favor, faça o escaneamento em oclusão final. Essa oclusão final, se o cirurgião vai mandar para uma radiologia, então as radiologias, peçam os cirurgiões que façam as marcações. Aqui, se na sua radiologia não tem o scanner intraoral, vocês podem fazer a moldagem e enviar para a gente lá em Belo Horizonte esse modelo de gesso, que a gente vai digitalizar esse modelo lá. A gente só pede que envie essas marcações, as marcações de lápis mesmo, que aí na hora que a gente chega esse modelo para a gente, na hora que a gente vai encaixar, quando coincide linha com linha, é um sinal que é aquela oclusão que o cirurgião fica. Na maioria das vezes, é a oclusão mais estável possível. Então, tem alguns casos que é fácil, mesmo sem a marcação, é fácil da radiologia ou da gente encaixar na hora de digitalizar. Mas, alguns casos, o próprio cirurgião não quer, às vezes ele quer uma sobrecorreção, porque sabe que vai acontecer uma recidiva. Então, a gente pede para fazer essas marcações e na radiologia também, peça o cirurgião, até mesmo para ir lá, dar uma olhada, fazer o escaneamento junto com vocês, para fazer esse escaneamento na oclusão ideal. E quando é feito o escaneamento intraoral? É isso que a Sara falou. Quando a gente tem um modelo de gesso, é muito fácil manipular aquele paciente e colocar aquele paciente de qualquer forma que você quiser. Seria um paciente extremamente classe 3, você manipula aquele modelo e coloca aquele paciente classe 1. Mas o escaneamento intraoral? Se o paciente está fazendo uma cirurgia para poder alterar essa oclusão, não vai ser o scanner, não vai ser o escaneador que vai conseguir colocar aquele paciente na oclusão certa. Então, como que a gente faz? O escaneamento, ele é feito na oclusão original do paciente, pode ser feito com GIG ou não, mas ele é feito na oclusão atual do paciente e depois no software, através de movimentos de translação e de rotação, eu tenho, dentro do software existe um espaço tridimensional, eu vou então fazer movimentos de translação e rotação para eu conseguir ocluir esses modelos. Ocluindo esses modelos, ali então, esse momento ele é feito durante o planejamento, Essa oclusão final ela é encontrada na hora do planejamento, que é feito com a equipe da cirurgia, e ali a gente avalia todo mundo junto. Bom, acho que pode melhorar essa oclusão, a gente consegue melhorar? Não, essa é a melhor oclusão, a gente consegue avaliar todas as chaves de oclusão, a gente consegue avaliar os contatos, a gente consegue avaliar a linha média, até mesmo se tem um contato excessivo, a gente consegue delimitar onde que deve ser feito um desgaste, então a gente consegue sim fazer o fluxo totalmente digital. E numa situação de maxila segmentada? Porque existem algumas situações que, além das osteotomias tradicionais, Lefort, sagital, existe um momento também que existe alguns casos que é necessário também fazer uma segmentação da maxila, segmentando ali um conjunto de dentes para a gente fazer uma alteração do bloco de dentes ali na hora da cirurgia. Algumas situações raras existe segmentação também em mandíbula, mas principalmente de maxila. Agora, quando a gente tem essa situação de maxila segmentada, a gente vai precisar que o cirurgião envie para a gente as duas maxilas. Se for feito em gesso, então o próprio cirurgião ele vai fazer aquela segmentação, vai posicionar os segmentos
da forma com que ele quer que fique posicionado, e aí ele vai colar e vai enviar para a radiologia essa maxila, as duas maxilas, uma original e uma segmentada. Se esse planejamento ele está sendo feito com escaneamento intraoral, aí sim a gente vai fazer também essa segmentação de forma virtual. Da mesma forma que a gente faz as osteotomias no osso, a gente vai fazer essa osteotomia também aqui no modelo. E aí, vocês lembram que lá, quando eu estava achando a oclusão final, eu tinha maxila e mandíbula? Aqui eu vou ter, igual mesmo nesse caso, que eu tenho uma maxila segmentada em 3 pedaços. Eu vou ter maxila e uma mandíbula e os 3 segmentos da maxila, e eu vou então brincar ali de quebra-cabeça, encaixar todas essas partes para eu achar uma oclusão melhor final. E aí cabe ao cirurgião reproduzir essa osteotomia lá, e existe a possibilidade também de fazer o guia para ficar exatamente nessa segmentação que para que os segmentos eles fiquem posicionados na mesma posição que foi planejada durante o software. Então, a minha oclusão final, ela vai ser com a maxila segmentada. Maxila segmentada é o resultado final. Então, eu só vou conseguir a oclusão final nesses casos que tem necessidade de maxila segmentada. Então, o escaneamento do gesso, ele é feito a gente vai escanear a maxila original, ela pode ser escaneada sozinha ou em oclusão com a mandíbula, mas o que mais me interessa é a oclusão final. A oclusão final, ela precisa ser com a maxila segmentada. A tomografia, ela deve ser em arquivos DICOM. Arquivos DICOM também, eu acho que já está bem do cotidiano de todo mundo. Todo tomógrafo, ele exporta em arquivo DICOM. Então, se as radiologias elas estão recebendo, então, um pedido para planejamento, seja ele de ortognática, de ortodontia, de prótese, de implante, esses arquivos obrigatoriamente têm que ser em formato DICOM. Por quê? Porque é o DICOM que a gente vai conseguir manipular. É o DICOM que a gente vai conseguir fazer todas as movimentações, que a gente vai conseguir fazer as estruturas, fazer as movimentações, não precisa que seja em arquivo DICOM. Vocês podem passar para o cliente, para o paciente, para o cirurgião, esses arquivos em CD, ou alguns portais de radiologia já suportam o formato DICOM, ou então as radiologias podem enviar diretamente para a gente, que é um arquivo bem pesado. E essa tomografia, ele precisa ser de crânio estendido. Eu sei que essa não é uma realidade das radiologias hoje, a maioria das radiologias não possuem mais esse tomógrafo de crânio estendido, mas aí esse é o momento da radiologia fazer, então, alguma parceria com outro centro, até mesmo com um centro de médico. A gente consegue fazer o planejamento com a tomografia médica, desde que seja uma tomografia de boa qualidade para este fim. Então, tomografia de crânio estendido. O que é uma tomografia de crânio estendido? Nesse perfil, é aquela tomografia que vai pegar de glabela a mento e de ponta de nariz a póreo. Se a gente for parar para pensar e analisar que é uma cirurgia de face, eu preciso ter uma tomografia, então, de face. E vai ser essa é a tomografia que eu tenho no final das contas. Nessa situação aqui, se lembra que eu falei que era até póreo, então não tinha necessidade dessa região posterior, mas provavelmente esse é um iCat, o iCat tem essa abrangência. Precisamos, então, de fotografia, modelo digital em oclusão final e DICOM, do crânio extenso. Pronto, já passamos o paciente para a realidade virtual. Passamos o paciente para a realidade virtual, agora a gente vai passar, então, para o planejamento propriamente dito. O planejamento, ele é dividido nessas etapas, e, óbvio, dentro dessas etapas existem subetapas, principalmente para preparar o caso. Para a etapa em questão ou para a próxima etapa. Então, a gente vai fazer primeiro uma cefalometria 3D, depois vamos sobrepor os modelos na tomografia, vamos simular as osteotomias e movimentação, e se for necessário, vamos desenhar os guias.
Primeiro, então, a segmentação. O que é uma segmentação? Aqui, nessa situação, a gente chama de segmentação a renderização da tomografia. Então, eu tenho aqui as imagens dos cortes ortogonais e eu vou, então, renderizar a minha área de estudo, a minha área de trabalho. Nesse caso, a face do paciente. Então, eu pego aqueles arquivos DICOM, por isso que precisa ser em DICOM. Eu não consigo fazer isso com outro formato. Eu vou renderizar, eu vou transformar aquela tomografia em um objeto 3D. Então, isso é o que a gente chama de segmentação. Essa é uma parte de preparo. A gente pode segmentar tanto as partes ósseas, pode não. Deve segmentar as partes ósseas, que é onde está o nosso foco de planejamento, e alguns tomógrafos também permitem que seja feita uma segmentação do tecido mole. Não são todos os tomógrafos que permitem essa segmentação de tecido mole. Como eu sei qual tomógrafo que permite ou não? Aqui na tomografia, nas imagens, a gente consegue ver. Se você tem um contorno bem definido, bem delimitado dessa tomografia, é um bom sinal que vai ter uma boa reconstrução de tecido mole. Agora, existem alguns tomógrafos odontológicos que na odontologia a gente está aqui para os tomógrafos odontológicos, eles não foram feitos para análise de tecido mole. Então, alguns tomógrafos eles não têm uma boa reconstrução. Mas os tomógrafos em si a gente consegue sim fazer uma reconstrução de tecido mole. Uns melhores, outros não tão bons, mas a gente sempre vai conseguir fazer o planejamento. Talvez eu não consiga o predictivo do tecido mole. Fiz então essa segmentação, a primeira etapa então desse planejamento, preparei a tomografia, agora a gente vai para a análise cefalométrica. A análise cefalométrica 3D não é nada mais do que uma análise cefalométrica, uma cefalometria. Só que agora, essa análise cefalométrica, ela não está sendo feita numa radiografia, ela está sendo feita numa tomografia, que não possui distorção, não possui aumento, a escala é 1:1, em perfeitas medidas, e eu tenho agora a dissociação dos lados. O protocolo da cirurgia, o protocolo da cefalometria 3D, ele é como se fosse um aglomerado dos vários protocolos da cefalometria 2D. E é um bom sinal também para a gente lembrar que o porquê que é necessário uma tomografia de crânio estendido. Porque se a gente vai fazer uma cefalometria, é aquela mesma abrangência da teleradiografia. Então, os pontos que são feitos, os pontos da teleradiografia, que são feitos no plano médio sagital, cela, básio, násio, pogônio, eles são os mesmos pontos. Agora, os pontos laterais, eles são os mesmos, só que nesse momento eles vão estar duplicados, porque aqui eu tenho bem especificado o que é lado direito e o que é o lado esquerdo. Então, a cefalometria 3D, além dela não trazer distorção nenhuma, eu consigo fazer dissociação entre os lados. E muitos dos pacientes de cirurgia ortognática são pacientes assimétricos. E aqui, então, vamos supor uma assimetria em mandíbula. A gente consegue dissociar de forma exata se essa assimetria, se está no corpo, ou se está no ramo, ou se está nos dois, ou se está em outra parte. Porque a gente consegue fazer essa dissociação de lado e a gente consegue fazer diversas medidas que não são feitas na cefalometria tradicional. Então, essa cefalometria 3D, ela vai servir para o cirurgião e para a equipe planejar de forma melhor quais são as movimentações ósseas que esse paciente precisa. Fizemos a cefalometria, agora a gente vai sobrepor o modelo na tomografia. Então, a gente tem aquele modelo que foi lá do escaneamento intraoral ou de bancada. Se eu vou fazer uma guia, esse modelo, então, é muito importante, mais importante ainda quando não é feito guia, porque as guias, elas são dentosuportadas, então eu preciso de uma boa representação desses modelos para essa guia encaixar de forma ideal na boca do paciente. E também vai ser com esses modelos que eu vou analisar aquela oclusão lá, e os movimentos, eles são totalmente dependentes da oclusão. Vamos, então, para o planejamento cirúrgico. Então, a gente transpôs o paciente para a realidade virtual, a gente fez um diagnóstico com cefalometria, a gente preparou, né, o caso, sobrepondo o modelo, segmentando, e aí agora, a gente fez o diagnóstico com cefalometria, então agora a gente parte para o planejamento cirúrgico. Por que eu coloquei aqui em videoconferência? Porque se o cirurgião ele vai utilizar a
Compass, um centro de planejamento, uma radiologia para fazer esse planejamento, eu mesmo não costumo nem aconselho que esse planejamento não seja feito em conjunto. Porque nós que estamos operando esse software, a gente está justamente para operar o software. O planejamento, ele é totalmente da equipe. Então, não tem eu acho que fica melhor dessa forma. Óbvio, a gente acaba dando um pitaco, principalmente quando pede. Mas é feito em videoconferência, porque ele é feito em conjunto com toda a equipe, ou só com o cirurgião, ou com toda a equipe que vai ser feita. Então, na videoconferência, eu vou compartilhar a minha tela com o cirurgião e aí com a equipe, e aí a gente vai planejar junto esse caso. Como que a gente faz esse planejamento, então? O planejamento, ele é feito com todas as simulações de todos aqueles procedimentos que vão ser feitos durante a cirurgia, a gente tenta reproduzir aqui no software para a gente ter passo a passo dessa cirurgia e para a gente conseguir avaliar o resultado final. Porque o resultado final aqui eu posso voltar a fazer tudo de novo, modificar. O planejamento é justamente para isso. Às vezes, avança 5. Não, peraí, não avança 5 não, avança 4. E aí aqui a gente consegue voltar, não tem sangue, não tem tempo, não tem nada. Você pode ficar à vontade. Então, primeiro a gente começa com as osteotomias, não tem anestesia. A gente começa com as osteotomias. Então, um exemplo aqui, a LEFOR, ela pode ser feita da forma tradicional ou até mesmo com degrau. Então, todas as osteotomias que podem ser feitas no paciente, elas podem ser feitas aqui. A sagital, de mandíbula e a do mento. Quando for necessário, a gente faz a osteotomia para posicionamento do mento. E aí, antes a gente tinha aquele paciente inteirinho, né? Aquela renderização, aquela segmentação. Agora a gente vai ter aqui o paciente já todo com as osteotomias. Independente de por onde que o cirurgião vai começar essa cirurgia, se é por maxila, se é por mandíbula, aqui no planejamento não importa. Ele pode começar a cirurgia pela mandíbula e a gente pode fazer o planejamento aqui pela maxila, não tem essa especificação, não. Então, depois que eu fiz as osteotomias, eu tenho o meu paciente pronto para ser operado. Eu tenho todas as osteotomias, eu tenho os modelos junto e eu tenho a cefalometria. E aí, quando eu vou fazendo as movimentações das estruturas ósseas, dos conjuntos ósseos, essa cefalometria, ela vai alterando. Então, a gente vai acompanhando as medidas da cefalometria, as alterações que vai acontecendo naquele paciente e aquela correção naquela cefalometria. Então, como que é feito? Como eu disse, né, para vocês, na minha situação, a equipe, ela sempre vai falando quais as movimentações que vão ser feitas e eu vou traduzindo essas movimentações para o software. A gente pode fazer os dois tipos de movimentação, de translação e de rotação. A mesma coisa lá na ortodontia. Ele pode pedir para eu fazer um avanço de 10 centímetros de 1 metro, que aqui o software me permite isso. Só que aí é que entra então a prática, o conhecimento do cirurgião e saber o quanto é necessário, o quanto é possível e o quanto que é bom para esse paciente, porque às vezes nem sempre o que é o tabelado é o que está bom para esse paciente. Então, eu consigo fazer os movimentos de translação. Eu posso pegar aquela estrutura e ir para frente, para trás, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Eu consigo puxar também um pouco para a direita, um pouco para frente. Então, eu vou fazendo todos esses jogos e vou brincando de quebra-cabeça. Aqui mesmo, um exemplo, eu fiz um movimento de translação, eu avancei a maxila 5 milímetros. Então, a maxila óssea junto com a maxila dentária, eu puxei ela para frente 5 milímetros. Aqui, exacerbando, né, exagerando um pouco, quero 5 milímetros para a direita. Então, eu boto aqui 5 milímetros e essa maxila, ela vai o quanto eu puxar. Eu posso puxar aqui com os números definidos ou eu posso puxar a mão livre. E eu posso puxar também 0,05 milímetros. Eu posso puxar 0,25 milímetros. Então, aqui é o tanto que matematicamente aqui no software tudo é viável. E os outros tipos de movimentação que podem ser feitas são as rotações. As rotações, elas podem ser um pouquinho mais complicadas de entender, mas depois, com a prática, a gente consegue fazer isso de olho fechado.
Os nomes row, pitch e yaw são as rotações em torno dos 3 eixos do plano cartesiano tridimensional. Dentro do plano cartesiano, a gente tem o eixo X, que é de direita para a esquerda, o Z, que é de frente para trás, e o Y, que é de cima para baixo. A gente tem o eixo X, Y, Z. E quando você tem aquela estrutura, que aqui nesse caso é a cabeça, é a maxila, é a mandíbula, ela gira em torno desse eixo, ela está fazendo um movimento de rotação. Então, se ela gira em torno do movimento, em torno do eixo X, é um movimento de pitch. Se ela gira em torno do eixo Z, row. E se ela gira em torno do eixo Y, é o movimento de yaw. Na ortodontia e na cirurgia ortognática, alguns nomes eles têm o seu correspondente. Vocês podem entender melhor. O pitch. Então, o pitch é quando a cabeça do paciente ou quando a estrutura, maxila, mandíbula, vai girar em torno do eixo Z. Então, é essa movimentação que vai para frente e para trás. Aqui, na cirurgia ortognática, esse vai ser o movimento de pitch. Então, é quando a gente faz um giro que a gente pode, esse fulcro da rotação, ele pode mover. Eu posso botar um fulcro nos incisivos, nos molares, no meio dos molares, de um molar só, do outro molar. Então, o giro de pitch, ele vai ser esse giro aqui, em sentido horário ou em sentido anti-horário. Então, quando a gente mexe no pitch, quando a gente mexe nesse eixo, a gente basicamente vai mudar, aqui na cirurgia ortognática, o plano de oclusão dessa maxila e dessa mandíbula. Então, vamos supor, se eu coloco o fulcro aqui nos incisivos e desço essa parte de trás, eu vou fazer, então, o giro anti-horário e eu vou diminuir a angulação desse plano. Agora, se eu colocar esse fulcro aqui nos incisivos e impactar a região posterior, eu estou, então, fazendo um aumento, eu estou angulando esse plano oclusal, eu estou dando um aumento. E aqui no software, a gente pode fazer, Adriana, eu gosto de planos um pouco mais reto. Esse paciente está com um plano de 12 e eu quero que ele vai para 6. Então, a gente consegue fazer esse ajuste nos graus e a gente consegue fazer esse ajuste em medidas também. Não, esse meu paciente, ele tem uma exposição na região, ele tem plano muito angulado e ele tem uma exposição na região anterior. Então, vamos botar o fulcro nos incisivos, vamos impactar a região anterior, que aí a gente vai diminuir essa exposição e a gente vai diminuir esse ângulo. Eu quero que diminua a exposição em 1 milímetro. Então, a gente vai impactar 1 milímetro e a gente consegue ver o que esse 1 milímetro trouxe em graus. Então, quando a gente faz esse tipo de movimentação, basicamente, a gente está mexendo aqui no plano oclusal. E o roll, que é o giro, então, em torno do eixo X. O roll, ele é chamado também de quente, né? Normalmente, é esse giro, né, com o paciente de frente, às vezes quando o paciente tem um lado mais baixo do que o outro. Então, vamos supor, se o paciente ele tem o lado direito mais baixo, eu posso colocar o fulcro nos incisivos, impactar um pouco o lado direito e descer um pouco o lado esquerdo para equilibrar. Mas não, o lado direito dele é mais baixo, só que eu gosto dessa altura do lado direito. Vamos colocar então o fulcro do lado direito e vamos descer o lado esquerdo para que o lado esquerdo ele fique nivelado então com o lado direito. Isso pode interferir nos incisivos? Pode, ainda mais se for uma movimentação muito grande. Às vezes a gente vê cantes grandes de diferença de 5 milímetros, de 3 milímetros. Isso pode afetar nos incisivos porque o fulcro ficou lá no outro lado, do lado direito. Mas essa interferência é muito pequena. E a outra movimentação, que é a movimentação a outra rotação, que é em torno do eixo Y, é uma rotação um pouco mais difícil de entender. E para quem aí já fez planejamento na plataforma, sabe que na plataforma praticamente impossível da gente fazer tanto o diagnóstico quanto da gente fazer essa correção na plataforma e no planejamento 2D. O yaw é quando o giro ele está em torno do eixo Y. Então, é quando a gente faz mais ou menos o giro horário ou anti-horário nessa vista. Então, eu posso colocar o fulcro nos incisivos, jogar esse complexo maxila e mandíbula, ou só maxila, ou só mandíbula, todo para o lado direito ou todo para o lado esquerdo. E aqui,
uma representação, foi o melhor que eu consegui para explicar, então, o que é esse IO, que vai ser, então, quando você tem um complexo, uma maxila ou conjunto maxila e mandíbula, que você vai ter essa alteração de IO, é mais ou menos no paciente, é isso que a gente vê. A gente vê aqui um corredor bucal dessa forma e o outro dessa forma. Tem um corredor bucal grande e aqui do lado direito a gente vê uma maior exposição. Pronto, nunca parei para prestar atenção se a Bruna Marquezine realmente tem esse ó, ou isso aqui alguém que errou na mão no Photoshop. Vou procurar aqui hoje na internet para ver se eu vejo o que é isso. Mas como que a gente conseguiria corrigir isso aqui? Então, colocaria... a Bruna, ela tem uma linha média simétrica, a linha média dela bate certinho com o resto da face. Vamos colocar o fulcro aqui, então, nos incisivos, para não mexer nessa linha média, mas aí a gente vai fazer um giro que vai jogar tudo para o lado esquerdo. E a gente vai diminuir a exposição de dente aqui e vai diminuir esse corredor bucal aqui, dando um pouquinho de exposição de dente. Então, é isso que é feito quando a gente faz esse giro, essa rotação do eixo no eixo Y, e aí a gente, que é o que a gente chama de O. Então, tanto as rotações quanto as translações, elas são feitas nos 3 eixos cartesianos. Então, a translação, se você tem uma translação no eixo X, que é da direita para a esquerda, eu posso jogar esse complexo todo para a direita, todo para a esquerda. No eixo Y, né, que é, tô certa? Que é o super inferior, eu posso jogar para cima, para baixo, e eu posso ir para frente e para trás. Z é o sim, né? Desculpa, eu confundo. Então, tanto as translações elas são feitas no decorrer desses eixos e as rotações elas são feitas em torno desses eixos. Uma mensagem de chat. Muito bacana, que bom. O escaneamento litoral permite... Tenho esse probleminha de XYZ, né? Acho que eu mesmo sou meio dislexa, também tenho esse problema. Então, bom, a gente já entendeu aqui como que é feito todo esse preparo, desde de como trazer esse paciente para a realidade virtual, de como preparar essa documentação. Na cefalometria a gente faz o diagnóstico e agora no planejamento a gente vai fazer quais são as movimentações que esse software permite. Feitas as movimentações, então, se for um caso que demanda o guia, esse guia, então, ele pode ser desenhado, ele vai ser desenhado, então, no próprio software, de acordo com as movimentações que a gente fez e de acordo com a demanda do paciente, do cirurgião. Existem as guias intermediárias, finais, de palato, existem as guias de corte, existem as guias de mento. Existe uma guia que eu inventei, a gente pode tentar, sim, fazer essa guia, de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a necessidade da cirurgia. E aí, se essas guias vierem a ser prototipadas, impressas, aí a gente parte, então, para a parte CAM, do planejamento de cirurgia ortognática, que a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Gente, vocês conseguiram entender como que é esse fluxo? Como que eu faço, então, desde o início, transporto esse paciente para a realidade virtual, preparo esse paciente, faço um diagnóstico e faço depois as movimentações? Esse, então, basicamente, que é o planejamento da cirurgia ortognática. Óbvio que a gente pode fazer as associações com o planejamento de ortodontia, de posicionamento de dente. Trouxe para vocês aqui uns casos sem sangue, meus pacientes não têm sangue, mas eles também não têm identidade, tá bom, gente? Então, aqui esse paciente, por exemplo, a gente tem uma situação aqui onde que ele está com as osteotomias, mas todas na posição original, e agora a gente fez, depois de feito esse planejamento cirúrgico e depois de reposicionado, depois que a gente brincou de quebra-cabeça, como que esse paciente está. Aqui a gente já consegue perceber algumas coisas. Tá vendo esse degrauzinho aqui entre a maxila e a fossa nasal? A gente já vê que esse degrau não existe aqui. Então, provavelmente houve um avanço de maxila. Então, ele fez um movimento de translação de avanço. E aqui, está vendo que existe um gap maior aqui do que aqui? Provavelmente, então, houve um movimento de rotação em que a gente mexeu no pitch, que a gente mexeu na angulação desse paciente. Então, a gente desceu aqui só na região posterior. Houve um avanço de mandíbula e um avanço também de mento. Uma cirurgia bimaxilar com mentoplastia. Então, o que foi feito nesse caso?
Então, olha lá, um avanço de 5 milímetros, essa maxila avançou 5 milímetros e desceu na região posterior 3 milímetros. Bom, provavelmente esse paciente não tem nenhuma assimetria, ele não tem um desvio de linha média e não tem também nenhum cante, nenhum IO, porque a gente viu que não foi feito nenhum tipo de correção. Por que provavelmente? Porque os planejamentos, a gente nem sempre consegue fazer tudo aquilo que a gente poderia fazer. Às vezes, tem algumas assimetrias que elas não são clinicamente notadas, pode trazer complicações para a cirurgia, ou isso pode ser resolvido com a ortodontia. Então, a equipe prefere não mexer. Ou existem algumas situações onde a gente vai fazer uma sobrecorreção ou uma subcorreção. Fica a critério, então, da equipe avaliar os prós e os contras e as necessidades. Aqui, em todos os casos que eu trouxe, a gente fez esse planejamento sempre com a maxila ditando com as movimentações. Aquilo que eu falei para você, quando a gente faz o planejamento da cirurgia aqui de forma digital, não vai me interessar na hora de fazer o guia, mas na hora de planejar, não me interessa por onde que você vai começar. Normalmente, os cirurgiões preferem fazer o planejamento iniciando pela maxila e a mandíbula acompanha. Óbvio que esse acompanhamento da maxila, ele é dependente daquela alteração de oclusão que vai ser feita e daquela alteração que vai ser feita na maxila. Então, muitas das vezes, o planejamento da maxila, as movimentações da maxila, elas já são feitas pensando no que vai acontecer, como que vai repercutir na mandíbula. Então, aqui nesse caso, a mandíbula acompanha. Tem como a gente fazer então as orientações na mandíbula e a maxila acompanhar? Sim, tem como. Só que a maioria dos casos os cirurgiões preferem então fazer essa movimentação ditando pela maxila, mas a cirurgia ela pode começar por onde ele escolher, por onde ele achar mais viável. E aqui o mento, um avanço de 6 milímetros. A gente consegue ver, né, aqui bem o degrau desse mento com um avanço de 6 milímetros. E aqui a reconstrução de tecido mole. Bom, a reconstrução de tecido mole é um ponto fraco. É ainda o calcanhar de Aquiles do planejamento digital da cirurgia ortognática. Por quê? Porque a gente ainda não tem, mas não sei se um dia teremos, uma tabelinha. Avança 5 milímetros de incisivo, ponto A mole vai avançar tanto. Essas proporções, elas ainda são não muito bem fechadas, ainda não é aquela coisa exata. Varia muito de paciente para paciente. Alguns pacientes, dependendo da inserção muscular e até mesmo da qualidade muscular desse paciente, uns vão ter uma repercussão diferente de outros. E também a gente tem um outro fator aqui, que é até mesmo o emagrecimento. Alguns pacientes, eles emagrecem de uma forma diferente, de outra. Então, assim, esse predictivo do tecido mole, ele fica por conta do cirurgião se ele quer ou não mostrar para o paciente. A maioria dos cirurgiões que eu converso, que eu convivo, eles não mostram isso para o paciente, não. Porque o paciente olha isso aqui, toma um susto, desiste de fazer a cirurgia, que é horrível. Mas aqui, ele é um predictivo. A gente já consegue ver as alterações em ângulos, as alterações em avanço, algumas poucas alterações em lábio. Então, aqui a gente ainda tem um caminho um pouco maior para percorrer em relação a esse predictivo. Mas mesmo assim, eu acho, mesmo depois que a gente ter uma situação mais evoluída do que a gente tem hoje, esse predictivo ainda ele tem que ser usado com parcimônia. Ele tem que com todos os avisos possíveis, porque a gente não pode prometer assim que você vai ficar. É aqui então que entra uma fotografia, um Photoshop, alguns outros softwares que são especializados na reconstrução pós-cirúrgica desse paciente de tecido mole. Por enquanto, o software de cirurgia ortognática não consigo visualizar, nossa, esse software é ótimo, esse software é perfeito. Todos os softwares ainda têm uma deficiência nesse predictivo de tecido mole. Caso 2, então a gente tem aqui uma situação, paciente na situação original e aqui ele com as osteotomias e ele já em movimentação já.
Então, aqui a gente consegue ver também, houve um avanço. Aqui na mandíbula eu já não sei se teve avanço ou recuo. Aqui ele está, né, com essa visão, ele está nivelado na maxila. Então, o que aconteceu com esse caso? A gente vê aqui, então, a maxila, ela houve um avanço de 3 milímetros. Então, a gente tem esse degrau aqui. Ele desceu do 26, 1 milímetro. Então, bom, esse paciente provavelmente tinha o cante. Então, ele tinha aquela alteração um lado mais baixo que o outro. E aí, o cirurgião decidiu a gente manter a altura no 16. Então, o fulcro foi lá no 16. E a gente desceu 1 milímetro do lado 26, do lado esquerdo. E houve também uma correção de O. Aqui a correção, vamos voltar lá no paciente original. Aqui, ó. A correção de O nesse paciente que está bem visível. Se você for olhar essa primeira imagem, que é a imagem do paciente não operado, a gente vê uma exposição de dente muito maior do lado esquerdo do que do lado direito. Então, provavelmente houve um giro aqui de O, que a gente jogou essa maxila para o lado direito. Giramos, então, os 2 milímetros, a mandíbula. Então, houve correção do IO. E o que aconteceu nessa mandíbula? Essa mandíbula, ela acabou girando os 2 milímetros para a esquerda, provavelmente na hora de fazer o encaixe. José Mauro levantou a mão. Alguma pergunta? Pode mandar a pergunta aqui. E aqui a gente consegue prever as interferências. Aqui a gente previu que vai ter uma interferência do lado esquerdo de 1,5 milímetros. E aí o cirurgião já vai para a cirurgia, ele já vai tendo essa previsão de uma interferência. Essa interferência eu vou somente afastar, fazer uma rotação de côndilo, ou eu vou fazer um desgaste em alguma das duas partes. E o mento avança 4 milímetros e desloca para a direita 1,5. Bom, a gente viu aqui que na hora que a mandíbula acompanhou, ela girou 2 milímetros para a esquerda. Então, provavelmente, esse paciente ele tinha um mento numa posição boa. Ele tinha um mento que estava de acordo com a linha média sagital. Então, quando a mandíbula ela girou 2 milímetros para a esquerda, esse mento ele foi para a esquerda, a gente volta ele para a direita, então. Então, aqui, o mento houve um avanço aqui com uma visão, né, inferior. Esse mento, ele faz, então, esse avanço de 4 milímetros. E aí, uma das possibilidades também desse planejamento é isso. A gente consegue revirar esse paciente de ponta cabeça, a gente consegue fazer todas as medições de gap, de interferência, de desgaste que vai ser necessário, os degraus que vão acontecer, e aí como que vai ficar essa fixação depois. E aqui uma reconstrução de tecido mole. Realmente precisa ter um olhar um pouco mais clínico, aqui, mas a gente já vê uma inversão de lábio, ela tinha um lábio inferior mais projetado. Aqui a gente já tem um equilíbrio maior entre os lábios, a gente já tem uma definição melhor de mento, mas mesmo assim, cautela para essas reconstruções. E aqui um caso 3. O caso 3, a gente está vendo que a reconstrução da tomografia está um pouco diferente, está um pouco mais suja. Isso está relacionado com o tipo de tomógrafo. Os tomógrafos, então, eles vão todos obrigatoriamente, todos que são possíveis, né, para fazer o planejamento, porque a gente tem umas especificações de voxel, eles vão me dar essa reconstrução, algumas reconstruções mais sujas do que as outras reconstruções, mas eu vou conseguir fazer esse planejamento. E aqui, então, eu já consigo ver também um recuo de mandíbula, a gente tem uma interferência aqui, um avanço de maxila, e aí, as movimentações que vão acontecer. Com esse paciente, então, olha, a gente avançou 7 milímetros, e quando a gente avançou 7 milímetros na maxila, mesmo assim, a gente teve um recuo do cogônio de 7. Então, provavelmente, esse paciente, ele tinha um overjet a conta, dependendo das movimentações que são feitas, porque às vezes a gente pode fazer essa soma. Então, se eu avancei a maxila 7 e esse mento ainda recuou, esse cogônio ainda recuou 7, provavelmente esse paciente tinha um overjet de 14. Mas algumas movimentações igual mesmo. Uma movimentação de pitch aqui, em que eu vou mexer nesse plano oclusal, então eu posso jogar esse mento para frente ou jogar esse mento para trás. Mas aqui mesmo, a gente só fez um avanço de 7, um deslocamento para a direita de 2. Provavelmente esse paciente tinha uma linha média dentária deslocada 2 milímetros para a esquerda em relação à face. Então, a gente joga tudo para a direita. Aí o IO.
O IO, se o paciente ele tem tanto a linha média quanto o IO, na maioria das vezes, quando a gente joga tudo, o complexo todo, faz a translação do complexo todo, já corrige os dois. Mas às vezes ele tem um IO bom ou um IO um pouquinho desviado, que quando a gente joga tudo para o lado, a gente pode criar um IO. E aí a gente vem depois e corrige esse IO. Então, esse paciente provavelmente ele tinha o IO e o deslocamento. Então, só o deslocamento para a direita, talvez a gente já tenha feito essa correção. Então, quando a gente fez o avanço de 7 em deslocamento de 2 para a direita, o lado direito recuou 5,5, o lado esquerdo 6,5. Por que que um lado recuou diferente do outro lado? Porque por aqui a gente está vendo que é um paciente assimétrico, né? Então, vamos supor um exemplo, porque é uma gama de possibilidades. Se esse paciente, inicialmente, na oclusão inicial, ele tinha um desvio de linha média maxila com mandíbula, na hora que a gente coincide as linhas médias, e aí encaixa essa oclusão na região posterior, essa mandíbula pode fazer algum tipo de giro. Existem algumas situações em que a gente vê até recuo de um lado e avanço do outro lado. Nesse caso aqui, uma diferença até pequena, o cirurgião já vai sabendo que ele vai ter esse tipo de interferência. E aqui, nesse caso, não foi feito a mentoplastia. Talvez o recuo de 7 milímetros de cogônio só com a mandíbula, acompanhando a oclusão e essa movimentação da maxila, ele já ficou numa posição ideal. E aqui a reconstrução, então, do tecido mole desse paciente, que também todas aquelas objeções que eu já falei antes. Bom, quais são as vantagens, então, de se fazer um planejamento digital, o diagnóstico 3D? Vocês lembram que eu tenho todas as dissociações de lado direito, de lado esquerdo? Tudo é feito de forma de fração de milímetros. Aqui mesmo, olha, eu tenho 33 milímetros desse lado, 33,21, 33,93. É a distância, ó, daqui do dente 26 até o plano, acho que aqui é o Camper ou Frankfurt, não tenho certeza que plano que está sendo utilizado aqui. E aqui do lado direito, a gente tem uma diferença? Tem, meio milímetro, isso clinicamente é observável? Não, não é, pode até ser mesmo uma cúspide mais desgastada do que outra, então não vamos mexer. Mas aqui, ó, ficou em cima, tá vendo que aqui tá 15,9 e aqui provavelmente é 18,1? Isso é a distância do 18,7. É a distância do dente 26 até o plano médio sagital e 15,9 do 16 até o plano médio sagital. Ou seja, aqui do lado esquerdo, a gente tem um mais expandido. Acho que é até aquele mesmo paciente. Tá vendo que ele mostra mais dente do lado esquerdo do que do lado direito? Então, vamos colocar o fulcro nos incisivos e fazer um giro no IO para a gente tornar essas medidas aqui iguais e tornar aquela exposição lá, né, de corredor e de dente igual para os dois lados. O tempo, para quem fez planejamento em papel, em plataforma, em gesso, sabe o trabalho que tudo dá. E a gente gasta muito tempo fazendo esse tipo de planejamento e ele não tem tanta visibilidade igual o digital tem. Então, a gente tem também essa questão. Os planejamentos de cirurgia ortognática, normalmente, quando é feito com centro, igual mesmo, quando faz lá com a gente, na Compass, quando é o primeiro caso do cirurgião, eu gasto um pouquinho mais de tempo, que eu gosto de fazer, praticamente dar uma aula igual a esta, mostrar todas as qualidades do software, todas as possibilidades. Mas depois, quando pega a prática, meia hora, 20 minutos ali, a gente faz rapidão um caso, com calma, com qualidade, sem pressa. Óbvio, alguns casos exigem um pouco mais de tempo que outros casos. E aí, todo aquele processo que o cirurgião gastava ali 3 horas, residente para ajudar, para fazer, aqui ele vai fazer uma videoconferência em 40 minutos e a guia depois ele vai receber em casa prontinha. A previsibilidade, a gente falou bastante aqui, né, sobre os números, sobre as medições. Aqui a gente tem uma quantidade de recuo de um lado, do outro. O cirurgião já chega sabendo quanto de desgaste ele vai fazer, o quanto aquilo vai demorar um tempo, o quanto que ele vai precisar de material. Nessa situação mesmo, onde a gente tem um avanço, e aí, nesse caso, vai ser necessário um enxerto, quais placas que eu vou utilizar aqui, então a gente consegue fazer toda essa previsibilidade. E a assertividade, principalmente quando é feito o guia a partir desse planejamento. Porque lembra lá,
a gente pode fazer um avanço de 5, a gente pode fazer um avanço de 0,25, essa guia ela vai traduzir tudo isso. Se eu fiz lá uma alteração no plano oclusal de 2 graus, essa guia ela vai transpor essa alteração de 2 graus. Então, a gente tem uma guia que ela é feita assistida, ela é desenhada num computador e ela é prototipada também por um computador. Ela é uma guia CAD/CAM, né? Ela veio de um designer e veio da manufatura e ela tem, então, aquela precisão do CAD/CAM. Ela tem é personalizado e ela tem a assertividade desse planejamento. E o público? Eu gosto sempre de mostrar essa imagem que há um tempo atrás eu procurei hoje no YouTube e não dá mais a quantidade de resultados. Eu joguei a minha cirurgia ortognática há um tempo atrás e apareceu 15.100 resultados. Eu procurei hoje de novo, tá bem parecido, essas moças continuam lá, mas tem outras. A gente tem, assim, a gente tem blogs, a gente tem blogueiras, youtubers, a gente tem Instagram, em que a pessoa ela dedica a mostrar todo o processo da cirurgia ortognática, desde o preparo ortodôntico até a cirurgia em si, o pós da ortodontia. Lá você vai ver que no YouTube vai ter todos os vídeos que você imaginar, de quanto que custa, de como é que faz para fazer a cirurgia pelo SUS, de como é que é o pós-operatório. Então, a gente tem um público, o paciente que vai fazer essa cirurgia ortognática, ele é um paciente extremamente exigente, às vezes sabe muito mais que a gente, e ele sabe que existe o planejamento digital da cirurgia ortognática, ele sabe que aquilo vai trazer um resultado melhor para ele. Então, a maioria desses pacientes, eles já chegam perguntando, vai fazer, não vai fazer? Eu quero que faça. Então, é um público exigente. Então, a gente tem que estar sempre por dentro, os radiologistas, as radiologias, né, para preparar a documentação melhor possível, os cirurgiões e ortodontistas para preparar esse planejamento melhor possível, e os centros de planejamento também para auxiliar as radiologias e a equipe cirúrgica no melhor planejamento possível. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Eu espero que eu não tenha falado muita coisa errada. Espero que eu tenha atendido todas as necessidades. Alguma pergunta? Aqui, gente, deixa eu abrir o site, o chat aqui. Eu acho que fechou a tela aí para vocês. Escaneamento intraoral permite a reprodução? A doutora Sara. Escaneamento intraoral permite a reprodução de alguma forma da oclusão final? E a gente viu que sim. Realmente ainda existe um preconceito, ainda existe uma resistência dos cirurgiões em fazer esse processo todo digital, em fazer esse processo com o escaneamento intraoral. Eu entendo isso porque eles querem pegar aquele modelo, eles querem checar se essa oclusão ela tá boa, ela tá estável em mão mesmo. Fiquei com uma dúvida. No momento que os modelos são sobrepostos na tomografia, a oclusão que planejamos não é perdida? Como a oclusão planejada nos modelos será reproduzida no planejamento cirúrgico? Então, a gente faz 2 tipos de sobreposição. A gente faz a sobreposição na situação atual, que aí quem vai determinar essa situação atual? Ela é a tomografia. Bom que eu lembrei de uma coisa. A tomografia, existe hoje uma discussão válida e muito grande se os planejamentos eles devem ser feitos em máxima intercuspidação ou em oclusão. Então, a tomografia ela deve ser feita na situação que o cirurgião preconiza, que ele utiliza. Então, se o cirurgião ele quer que seja planejado em máxima intercuspidação, a tomografia deve ser feita em máxima intercuspidação. Se ele quer que seja feito em relação cêntrica, então é bom esse cirurgião ele fazer um GIG, fazer um guia de mordida e o paciente levar esse guia de mordida para a radiologia fazer a tomografia. Na verdade, nas 2 situações seria ideal fazer o GIG ou o guia de mordida.
Porque se, igual mesmo o paciente, a gente tem paciente classe 2, tem muita mania de projetar a mandíbula. Aí, na hora que a gente vai fazer o planejamento, a primeira coisa que a gente observa é o posicionamento do côndilo na fossa. Se aquele posicionamento ele tá ideal, tá de acordo com o que o cirurgião preconiza, então a gente pode planejar. Se não tá ideal, pode dar alteração nesse planejamento e principalmente no guia. A gente pede para repetir. Então, a gente pede para fazer, porque aí a gente vai fazer 2 sobreposições. Uma sobreposição na situação que o paciente fez a tomografia, que é a oclusão inicial, no caso, e aí a gente faz a outra sobreposição com a oclusão final que a gente olhou. Fiquei com uma dúvida, tá. Você usa algum tipo de artifício para ter certeza que o paciente está em relação cêntrica no início, garantindo que a oclusão inicial está correta? É isso mesmo, Sara. Acho que eu acabei falando aqui, né? Eu peço que na hora de fazer a tomografia, que essa tomografia seja feita com giga e com guia de mordida. E que o cirurgião ou que o ortodontia, que ele confeccione esse guia e ele confeccionar esse guia no que ele preconiza, se é em máxima intercuspidação ou se é em relação cêntrica. E aí, na hora de planejar, a gente sempre dá uma olhadinha lá no côndilo. Quando a gente faz a cefalometria, aqui na Compass, a gente envia a cefalometria para o cirurgião antes dele fazer o planejamento. Aí a gente faz as medidas dos espaços articulares, e aí também, se a gente vê que um espaço está muito alterado em relação ao outro, isso já não é um bom sinal. Aula excelente, obrigada. Ô, Nayara, obrigada. Qual a melhor referência da base óssea para encontrar a linha média em paciente com órbitas desalinhadas, distopia, devido ao septo e assimetria mandibular? Nossa, Nayara, esse também é um outro problema que a gente encontra muito comum na hora de fazer o planejamento. Porque esse plano médio sagital que o software dá, ele está em relação à base do crânio, que é em relação à órbita e a pório principalmente. Então, quando a gente tem pacientes que têm essa assimetria, ou de pório ou de órbita, ou dos dois, a gente vai ter uma cefalometria um pouco bagunçada. É aí que entra a expertise do planejador. Porque a gente tem que pensar também o seguinte, o software, ele é uma máquina, ele é uma engenharia. Então, ele calcula aquele plano médio sagital em relação à base do crânio, em relação à órbita e ao pório. Ele não consegue pensar, não, esse paciente é assimétrico, então eu vou fazer o plano médio sagital de outra forma. Então, ele me dá um plano médio sagital errado. Então, por isso que as fotos são muito importantes. Então, se eu vejo que a linha média sagital, e entra aí também a anamnese do cirurgião, a anamnese da equipe, porque eu sempre gosto de fazer algumas perguntas. Linha média coincidente, eu tô vendo lá no software, eu tô vendo lá na cefalometria que ela está ou não está coincidente, mas eu sempre gosto de perguntar antes, porque às vezes o meu software deu uma linha média coincidente, mas não bate com o clínico. Eu gosto sempre de considerar o clínico, então eu acho o clínico soberano. Óbvio, essa é a minha opinião e eu acho que é a opinião de muita gente. Então, se viu que a linha média do software não está batendo com o clínico, a gente vai, então, prefiro confiar no clínico e a gente pode, então, fazer algumas alterações no próprio pório mesmo. Eu mexo no pório, então eu vejo que aquele pório ele está desnivelado, um mais baixo que o outro, então eu roubo no software, que eu puxo aquele pório um pouco mais para baixo, aquele pório um pouco para cima, para eu conseguir nivelar os pórios, porque antes de fazer o planejamento, eu também coloco o paciente, eu posiciono a cabeça do paciente. A gente posiciona na posição natural de cabeça, então aí esse pório, se ele tem um desnível na hora do corte, principalmente no corte coronal, eu consigo ver que um está mais alto do que o outro. Tudo bem? Vai variar também de assimetria, algumas assimetrias, né? Dependendo das assimetrias das referências, mas eu acho que a gente sempre deve levar o clínico em consideração. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Vou deixar aqui, né, o meu muito obrigada. Tá aí o meu contato, o contato da Compass. Entra lá no site da Compass, dá uma futricada lá, faz o seu cadastro. Lembrando que tem a aula da Priscila, da doutora Priscila, que a gente vai falar sobre, que ela vai falar bastante sobre a prótese CAD/CAM. Entra lá no nosso site, nas nossas redes sociais, no Instagram,
Estou deixando aí o meu e-mail, esse telefone também é o e-mail, o telefone que vocês conseguem falar diretamente comigo. Esse outro telefone aqui, a gente tem quais são os... A gente tem o WhatsApp, acho que sumiu aí, né? Deixa eu voltar. Abrir o chat. Aqui a gente consegue... vocês conseguem, né, conversar com o setor lá de planejamento e de serviço. E, por favor, quem estiver dando a passada, Nayara, o pessoal aí do grupo do preparatório da Nayara, quando vocês forem lá em Belo Horizonte, dá uma passada lá, que estou longe, estou no norte de Minas, para conhecer a gente. Tudo bem? Tudo certo, gente? Mais alguma pergunta? Se não tiver pergunta agora, pode ficar à vontade para me mandar um e-mail ou um WhatsApp. Gente, um abraço a todos. Tchau, tchau.